Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sábado, dia 20/3, vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em João, capítulo 7, versículos 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura, Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" E assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e esses lhe perguntaram: "Por que não trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como esse homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou os fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele faz?" Eles responderam: "Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus filhos, Jesus, com o anúncio da boa nova da salvação, fez com que houve divisão no meio do povo. Uns falavam assim: "Não, esse é realmente um grande profeta." Outros: "Não, é o Messias." E assim por diante. E outros não acreditavam em Jesus. Não acreditavam. Ou seja, alguns acolhiam seus ensinamentos, ouviam como um Salvador, e outros, pelo contrário, não acolhia os seus ensinamentos, muito menos ouvia como o Messias, o esperado, o Salvador. E assim, houve essa divisão. Mas o que eu quero focar aqui, meus filhos, é que aqueles soldados, os guardas que foram lá para prender Jesus, eles não prenderam o Senhor. Sabe por quê? Diz aqui, os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como esse homem." Eles ficaram admirados de ver os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus, quando falava da palavra, ele falava com autoridade. E essa autoridade na palavra tocava o coração das pessoas. Tocavam. Os guardas não tiveram coragem de prendê-lo. Não tiveram coragem. Porque eles ficaram admirados com o que Jesus falava. Meus filhos, hoje nós também devemos ter essa admiração por Jesus, acolhendo a sua verdade em nossa vida, praticando essa verdade em nossa vida. Porque quando há divisão, e essa divisão me leva a eu não crer em Jesus, meu filho e minha filha, como eu não vou crer no Senhor, na sua palavra, eu estou pondo em risco a minha salvação. Se eu não acredito em Jesus, em seus ensinamentos, como eu vou querer a minha salvação se eu não acolho Jesus? Se eu não acolho a sua palavra, a sua verdade, como eu vou querer a vida eterna se eu não acolho o próprio Jesus, que é o autor da vida eterna? Por isso, meu filho e minha filha, nessa caminhada de fé, é importante que nós possamos ter um foco, ou seja, eu vou acolher Jesus sempre na minha vida, sua verdade, e é Jesus que vai me levar para o céu, que vai me levar para a vida eterna. Portanto, meu filho e minha filha, que nessa caminhada de fé, que Deus nos dê a graça da verdadeira conversão do nosso coração, também a verdadeira mudança de vida. Peço a você, me ajude a divulgar esse canal, toca no sininho, deixe o seu joinha e vamos levar Jesus Cristo, que é caminho, que é verdade e que é vida. Deus abençoe você e a sua família.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.